Boa noite pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live aí dessa noite. E hoje a gente tá com um tema aqui muito show de bola, que é sobre RH estratégico nas empresas. E a gente vai estar aqui com um convidado aqui sensacional. Convidado aqui que foi meu professor Anastácio, né? Fala, Jefferson. A esposa tá aí como missão mulher. Boa noite, pessoal. E a gente vai estar aí com o professor Silvio. Deixar o Silvio entrar aí daqui a pouco para a gente começar a nossa live. E hoje a gente vai falar sobre o RH estratégico. Esse RH que muitas das vezes fica um pouco a desejar nas empresas, porque a gente tem um pouco, né, da teoria e na prática às vezes é totalmente diferente, né? Eu vou chamar aqui o professor Silvio para já começar aqui com a gente. Show de bola. Vou mandar para algumas pessoas também aqui já. O Eloy, a Jaque. Show. Martinha. Maravilha. Tô chamando algumas pessoas aqui já. O professor Silvio já entrou aí com a gente. Vou chamar o Silvio aqui. Maravilha. Olá, Rogério. Grande mestre. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, né? A quarentena é bom. Quarentena é bom por isso, né? A gente pode se encontrar aqui nas lives. É verdade, né? A forma da gente tá, é a única forma de poder se encontrar sem risco, né? É. Hoje a gente tem uma concorrência forte aí, que é a live do Caetano Veloso, né? Ih, rapaz, é verdade. Ele tá entrando exatamente nessa hora aí, mas dá para concorrer bem, né? O pessoal tá falando, olha, eu vou prestigiar você melhor do que o Caetano, vou prestigiar mais você do que o Caetano, hein? Eu falei, então tá bom. O Caetano a gente pode assistir, né, a qualquer hora, né? O Silvio e o Rogério não é sempre, né? Não, não é sempre não, é verdade, é verdade. É o momento ímpar. Professor, já te agradeço já, tá? Pela aceitação aí do senhor estar aqui com a gente, tá bom? Essa live vai ficar gravada, que depois eu jogo lá pro canal do YouTube, pro pessoal ir acessando lá, tá? Pessoal dos alunos do Instituto. E a gente vai trabalhar um pouco esse tema hoje aí de RH. Eu te agradeço aí por estar com a gente aí, tá? Eu me espelhei muito, né, naquelas aulas lá do senhor sobre RH estratégico, sobre planejamento de carreira, remuneração estratégica. Sei que o senhor domina esse assunto aí. Hoje eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, né? E a gente está em casa aí contigo. Obrigado, tá? Nada, Rogério, aí que eu te agradeço o convite aí. É um prazer estar aqui com você falando sobre uma coisa que eu tenho muito gosto, né? Por ser minha formação. E fico feliz de ter contribuído bastante aí para a sua formação, onde a gente falava bastante de recursos humanos. Você foi meu aluno lá em Campo Grande, no Shop, não foi? Isso. Então, eu continuo lá ainda, né, lecionando lá, continuo como professor lá de recursos humanos. Então, agradeço aí o convite. Eu acho que vai ser muito, muito legal. A gente tem uns temas aí bem interessantes que a gente já tinha alinhado anteriormente. Eu acho que vai trazer bastante conteúdo para o pessoal que quer conhecer um pouco a parte de recursos humanos, quem já é de RH ou quem pretende conhecer um pouco o outro lado de recursos humanos, né? Eu acho que a gente vai ter bastante informação, coisas bem interessantes e bem construtivas, né, sobre recursos humanos. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu instituto, né? Porque depois aí eu me apresento, a gente já começa a falar um pouquinho
nosso assunto aí. Eu fiquei interessado em também conhecer um pouco o teu instituto, né? E fico feliz, né, de você ter sido meu aluno, ser um CEO hoje de um instituto, né, e onde você trata exatamente de assuntos de recursos humanos. Eu fico muito feliz de ter contribuído aí. Eu não sei se na época você já era o CEO Não, da Quírios, né, do Quírios. Quírios, é. Eu não sei se na época você não era. E o que Não. fez você a ser o CEO, né? Isso também me deixou muito interessante, porque eu fico feliz quando meu aluno que faz RH acaba trabalhando com recursos humanos, porque fazer recursos humanos não quer dizer que o profissional, a pessoa que estuda RH, que obrigatoriamente tem que trabalhar com recursos humanos. Eu falo sempre nas minhas aulas que estudar RH é conhecer pessoas, que vai habilitar você a trabalhar em qualquer área que não necessariamente seja RH. Se você for trabalhar com recursos humanos, que bom, né? Mas se não for também, que bom, porque são conhecimentos que você vai levar para a sua vida inteira. E hoje que eu falo que é o capital intelectual, as pessoas nas organizações são fundamentais, e a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Eu acho que o Verdade. curso de RH tem essa finalidade. Então, professor, para quem não me conhece, meu nome é Rogério Menezes, né? Sou fundador aí do Instituto Quírios. Né? Quírios significa senhor, que foi chamado os imperadores romanos de senhor, né? De Quírios. Eles começaram a pegar algumas nomenclaturas para eles naquelas épocas, e isso, né, eu trago esse contexto de empoderamento. Eu sou também terapeuta em dependência química, e durante alguns anos, né, trabalhando com dependente químico, eu comecei a estudar e fazer pesquisas, né, do que eu poderia trabalhar com eles, porque o índice de reincidência nos centros de recuperação são muito altos. Né? Uhum. E depois que eu passei pela faculdade, me abriu uma visão muito grande com relação a propósito, com relação a eles terem um direcionamento na vida depois que saíam do centro de recuperação. Então, isso em todo o centro de recuperação. O índice é muito alto de queda. Depois que a pessoa passa pelo centro de recuperação, fica lá 1 ano, né, 6 meses, tem variados, né, uns são 1 ano, outros são 6 meses só. Então, eles passam um período lá e depois 80% deles tem a queda novamente. E eu comecei a trabalhar isso depois da faculdade do RH, tentando trabalhar esse conceito de profissionalização, esse conceito de recursos humanos, de dar um destino para eles com relação à carreira, né, com relação à capacitação. E eu comecei a fazer pesquisas no que eu poderia fazer. Aí eu fui fazer o Empretec do Sebrae, fui fazer alguns outros cursos de coach, para que eu pudesse trazer alguma coisa para ele dentro de um método, para que eles pudessem aplicar na vida deles, para que eles diminuíssem esse índice de queda, para que eles tivessem uma direção e alguma coisa já, um plano de negócio, depois que saíssem do centro de recuperação. Então, o que eles recebiam no centro de recuperação, se terminasse na porta, não iria ser suficiente, porque depois eles iam, ficavam a ver navios, ficavam à deriva, e novamente voltava para aquele padrão de comportamento já, né, gravado anteriormente à clínica, que era o uso da droga. Eu comecei a trabalhar esse método lá e comecei a ter sucessos de pessoas que começaram a vender quentinha, começaram a trabalhar, sabe, coisas que sabiam fazer e começaram a ter sucesso nisso. Né? Começaram até mesmo a ajudar na recuperação, né, da abstinência, a recuperação do químico, tendo uma direção na vida. E eu desenvolvi esse método e eu comecei a trazer o método para cá para fora. E aliado, né, à faculdade de RH, aliado ao Empretec do Sebrae, aliado a coach, eu desenvolvi uma técnica de empoderamento para que as pessoas trabalhem seu propósito. Então, aí dentro da faculdade, né, a faculdade, eu falo sempre que foi um divisor de águas muito grande para mim. Porque eu enxerguei o mundo de uma outra forma depois do RH. Né? Eu trabalhava próximo, né, na minha empresa, próximo à minha gerência, não era gerente ainda, mas eu trabalhava muito próximo à gerência. Então, a gente via que as gerências eram muito administrativas por causa da demanda que eles tinham, né, de cima de estar preenchendo relatórios com relação à equipe de vendas,
com relação às equipes de atendimento, mas que eles não tinham tempo para esse capital humano que o senhor falou. Eles não tinham tempo para esse capital humano. E não foi só em uma empresa só que eu passei que a gente vê isso, né? A gente estuda uma coisa muito teórica, né, na faculdade, mas quando a gente vai para o chão de fábrica, para as empresas, a gente não consegue enxergar, né, muito o desenvolvimento desse capital humano, o desenvolvimento, né, realmente do capital intelectual. A gente ainda vê muito mão de obra, né? E eu comecei a trabalhar aí com esse tema, né? Tentando trabalhar uma gerência diferenciada, voltada realmente para o lado humano, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo normal aí que a gente vai enfrentar e tem que ser mais voltado ainda para o humano, né? E não só para o administrativo, não só para o número, né? Na meta em si. Então, assim, esse foi minha idealização, né? A faculdade me ajudou muito aí nessa formação desse método. Então, eu trabalho várias áreas da vida da pessoa, até inteligência emocional, para que ela possa aí ser empoderada no propósito dela e trabalhar os seus recursos humanos, né? De forma mais plena, para que ela comece a ter um propósito, uma direção na vida. Um planejamento de carreira. Muito legal. Você estava falando sobre isso, a ressocialização, né? Que mais ou menos a gente fala sobre isso, né? De colocar esse profissional. E o que você falou hoje é um trabalho muito interessante, porque hoje a gente tem as pessoas nas organizações adoecendo muito rápido, né? E eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um acompanhamento, era uma empresa que era uma empresa capital mista, né? Na verdade, ela trabalhava com uma parte, era uma empresa pública e um pouco privada, né? Ela trabalhava com muita mão de obra terceirizada, e a gente tinha problemas sérios lá de afastamentos em função de muitos colaboradores estarem envolvidos com problemas de drogas, né? Problemas de vício geral, problemas de envolvimento com empréstimos junto a esses, como é que se dá o nome desses? Agiotas, isso. E então a gente participava lá de vários problemas e eu via que essa empresa foi uma das poucas empresas que eu trabalhei na minha vivência, né? Que dava essa atenção. Só para falar um pouquinho para quem não me conhece também, né? Só para aproveitar também esse gancho. Eu sou o professor Silvio Moreira, eu trabalho com recursos humanos há mais de 30 anos. Eu passei por inúmeras empresas, né, de pequeno, grande, médio e grande porte nesses meus 30 anos de experiência profissional. E eu tive o grande prazer, e o que hoje eu agradeço muito, né, de poder ter conhecido um pouco todo o subsistema de RH, Gério. Que me permite hoje a dar aula não só de remuneração, talvez foi quando você foi meu aluno lá, falava um pouco de remuneração estratégica, que é voltado para as empresas estratégicas, que têm um RH estratégico, mas falar um pouquinho de recrutamento e seleção, falar um pouquinho de treinamento, falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho de departamento pessoal, de relações trabalhistas e sindicais, e isso foi um aprendizado muito legal nesses meus 30 anos, mais de 30 anos que eu tive. E eu, nesse período, fui me qualificando. Eu sou formado em administração, eu tenho um MBA, né, pela Fundação em Gestão de Pessoas, fiz o meu mestrado lá na Argentina em Diretoria de Recursos Humanos, e então isso me ajudou também não só juntar o meu conhecimento acadêmico com a minha experiência profissional. E é o que eu levo para os meus alunos. Eu levo para eles exatamente não só o conceito literário, né? Não só o acadêmico, não só a visão que você tem nos livros, na literatura, mas sim o que as empresas vivenciam hoje no dia a dia, né? O que elas passam, né? E é muito diferente do que a gente lê um pouquinho. Então, é claro que muitos conceitos são norteadores, né? Quando a gente lê autores, né, de recursos humanos, que é a Venato, Zimpec e outros mais, mas isso nos dá, quando você trabalha com RH, isso te ajuda um pouco a pegar esse conceito da literatura e saber o que você pode praticar. Muitas coisas você consegue, outras você tem que identificar que realmente
na literatura está bem diferente na prática do que se pratica. E esse é um modelo de adaptação. Eu falo que hoje o profissional o de RH ou qualquer outro profissional, ele tem uma grande capacidade, ele precisa ter uma grande capacidade de adaptação. E o que a gente vai falar aqui de relação de RH estratégico caracteriza também um poder de adaptação. As empresas estão mudando, né? Os conceitos estão mudando, as regras estão mudando, né? Os comportamentos estão mudando, né? E a gente precisa mudar, a gente precisa chamar do jogo de cintura, né? A gente precisa se ajustar a essa nova realidade. E então, assim, eu leciono há 15 anos, né? Há 15 anos que eu tô lecionando eu estou na área acadêmica e é um prazer muito grande porque hoje eu tenho uma dedicação muito grande, não só na Estácio, mas em outra instituição que eu também dou aula. E isso é muito bom porque hoje eu consigo levar para o meu aluno todo esse meu aprendizado, todo esse meu conhecimento e o que ele sente muita falta, né? Essa vontade de conhecer um pouco o que realmente acontece nas empresas, né? Essa verdade, né? Essa realidade que é muito diferente, e na sua grande maioria, do que a gente apresenta em literaturas, né? De recursos humanos. Então, deixa eu já levantar uma peteca aqui. No finalzinho aí da faculdade, né, teve uma feira aí de RH e a Norma, né, a nossa coordenadora, né, amo de paixão a Norma, trouxe uma palestra, né, sobre um tema que estavam desenvolvendo, né, na faculdade de Harvard, que era a holocracia, né, que era a descentralização do poder para que as pessoas tivessem um senso de pertencimento maior à organização. E a gente está vivendo agora todo esse caos agora, e a gente sabe que a gente passa mais tempo nas empresas do que, às vezes, propriamente dentro de casa. Então, esse senso de pertencimento hoje está sendo algo que as empresas vão ter que buscar de uma forma tão grande, o RH vai ter que ser muito mais estratégico nesse momento agora, e a holocracia, né, que é o poder de todos terem voz na organização no sentido de criação, de mente pensante, de capital intelectual, né? Como o senhor vê, né, esse mercado agora de RH, né, com esse novo normal aí, que as pessoas estão meio ainda, né, desesperadas com relação a como é que as coisas vão se estabelecer? Essa palestra eu lembro dela falar, né, da holocracia e o que a gente hoje identifica nas próprias organizações e a gente espera, né, e começa a entender que dentro das empresas estratégicas a descentralização do poder está sendo muito bem aceito, porque nós temos profissionais muito capazes, né, e muito competentes para poder desempenhar as suas atividades, que não necessitam, né, não tem necessariamente a característica de seguir uma regra, de seguir uma gestão, né, ou de seguir uma doutrinação de uma gestão. Por isso que a gente fala um pouquinho dos gestores, né? O quanto o gestor hoje ele está mudando um pouco o seu perfil, da sua capacidade, né, de poder, como é que se diz, delegar mais, né? E assim, em função disso, em relação ao RH, a gente falou um pouquinho sobre, né, o novo normal. Eu falo que são várias características que a gente vai ter que estar avaliando nesse novo normal, né? Nesses recursos humanos dentro dessa nova realidade. Hoje, primeiramente, o RH ele vai ter que aprender a lidar com os processos de ligamento, que é uma coisa que está acontecendo na sua grande maioria, né? E saber administrar muito bem, porque eu trabalhei muito em recursos humanos e aquilo me impactava muito, aqueles momentos de desligamento, onde você tinha que lidar com cortes, onde você tinha profissionais extremamente capacitados, mas a empresa precisava desligá-lo, não pela sua incapacidade, mas por um problema financeiro, porque ele, para a empresa, ele se tornou uma pessoa cara, e ela, com muita dor, né, ela tinha que fazer esse corte, e aquilo para a gente era um impacto muito grande, porque a gente sabia que o profissional ia fazer muita falta ali. Claro, todos nós somos substituíveis, né? Mas aquele profissional, ele de alguma forma, ele trazia muito resultado e a empresa, infelizmente, teve que desligá-lo. Então, eu falo que uma das coisas
que o RH vai ter que lidar com essa nova realidade, né, esse novo normal, são os processos que vão ser processos naturais, como já acontecia, talvez agora um pouco mais com uma volúpia, né, e uma quantidade maior de desligamentos em função de reajuste, reenquadramentos que as empresas estão fazendo, né, estão buscando essa nova adaptação. Eu falo também que a empresa precisa cuidar muito do clima organizacional e o RH tem que estar muito próximo disso, porque o clima, em função dos desligamentos, ele vai ter um impacto muito grande. As pessoas vão, né, ficar com a sensação que eles podem ser os próximos, né, e quem vai ser o próximo, quem está na fila. As pessoas vão se desmotivar de alguma forma e a gente precisa entender que, eu falo que um desligamento ele tem que acontecer num processo de ruptura muito rápido, onde você não fique sangrando muito tempo esses processos. Porque a cada momento que você vai desligando aos poucos, aquelas pessoas ficam com a sensação que elas estão numa fila que elas possam ser os próximos. E eu acho que dentro de uma cultura organizacional você tem que chegar e falar, olha, fizemos os cortes necessários nesse primeiro momento, a gente precisou fazer isso. E agora a gente precisa que vocês foquem no trabalho, que vocês desenvolvam as suas habilidades, as suas competências, e a gente vai tocar a vida e vamos botar essa empresa para crescer para que a gente possa amanhã ou depois recontratar essas pessoas, né, que não saíram por incompetência. Então eu acho que isso vai ter que ter um cuidado muito grande do clima, né? Eu acho que o RH vai ter que estar próximo do outro ponto da linha do negócio, da linha de negócio. Eu acho que agora o RH ele vai ter que estar junto com os CEOs, com os grandes, né, os diretores, né, e os executivos cada vez mais próximos para poder, de alguma forma, ajudar esse profissional, essa empresa, né, a se desenvolver. Então, acho que o RH ele não tem que ser só meramente uma área de departamento pessoal, que se contrata e se demite. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem que trabalhar nesse conceito do RH, num conceito muito mais de uma área de negócio junto com as outras áreas de negócio. Eu acho que também dentro dos conceitos que a gente fala em relação o novo normal, rever custos operacionais, falar um pouco de back-office, né, falar um pouco de gestão de saúde, cuidar um pouco da saúde da empresa, da saúde dos seus colaboradores. É que você estava falando, as pessoas vão adoecer, né, as pessoas... Eu, por exemplo, eu sou um exemplo prático, né, em função disso. Eu estou com tá vendo aqui, ó? Isso foi uma tendinite que eu peguei em função de um excesso de digitação que eu tive nas aulas remotas. E coisa que eu nunca tive, dando aula presencial, mas eu precisei me ajustar a essa nova realidade, né? E acabei forçando. O corpo ele grita, né? E o corpo ele aguenta até o seu limite. Então eu acho que a gestão de saúde, ela vai ser muito importante nesse processo nas organizações. Cuidar dos seus recursos humanos, eu acho que esse é o grande diferencial. Aí a gente vai falar de muitos aqui, talvez eu trouxe os mais importantes, mas se a gente falar de adaptação, um RH a um novo normal, a gente falar de muita coisa, de ser uma empresa que precise cada vez mais desenvolver lideranças, né? Ter os seus líderes muito bem preparados para a gente trabalhar essa holacracia aí, onde as pessoas possam delegar mais, uma empresa que flua de uma forma mais natural. E a gente fala de muita coisa, né? Rever benefícios, né? Cuidar desses benefícios, salários talvez que se tornem, né, competitivos e façam com que essas pessoas ainda se sintam motivadas. Então a gente fala de muita coisa aqui, caracterizando esse novo normal, né? Professor, eu ia inaugurar a minha empresa agora em março, né? Fisicamente, eu ia alugar, né, um lugar para colocar a empresa fisicamente, né? Que a ideia é montar cursos, né, no Rio de Janeiro, e isso aí me fez ir para a internet. E eu estou criando 4 produtos para colocar na internet, né, uma esteira de produtos. E o que se vê muito hoje na internet, pelas empresas que hoje estão já sólidas, né, na internet, como muitos coaches, como muitas pessoas aí dentro da área de palestras, né,
a gente vê empresas que faturam milhões e elas não têm um trabalhador de CLT. Todo mundo trabalha, né, em remuneração estratégica, né? Os gurus aí da internet estão dizendo que isso vai ser uma coisa que vai começar a se espalhar até mesmo para as empresas físicas, de contratar as pessoas como um MEI, né? Muitas empresas já estão fazendo isso, contratando como MEI, para que ele seja, né, um prestador de serviço, né? Que o contrato seja diferenciado, né? Que não é mais seletista e agora é um prestador de serviço como se fosse uma empresa propriamente, mas ele vai estar fazendo trabalho ali como se fosse, né, um seletista. Isso aí vai ser uma coisa aí agora muito em moda. A gente, não sei se o senhor conhece o Roberto Navarro, né, da área de finanças, né? Já tive palestra dele, ele fala bastante. Então, assim, o cara, né, tem vários produtos, né? Ele tem uma empresa de investimento, ele, né, fatura milhões por mês, né, e o cara não tem um funcionário de CLT. É todo mundo trabalhando em remuneração estratégia por produtividade, por competência e tal, né? Até os funcionários dele ganham muito bem, porque trazem resultado para a empresa, aquela coisa toda. Mas ninguém, né, de CLT. Isso é uma coisa, né, que, de certa forma, vai afetar a população, vai afetar as empresas, ou isso é só uma coisa durante essa pandemia, ou só vai ficar na internet, ou realmente vai chegar, né, no chão de fábrica isso? Então, Rogério, isso desde que o mundo é mundo, né, a gente já vem falando que as empresas elas não estão suportando mais essa carga tributária em relação ao pagamento de salário fixo, né? Contratar hoje um colaborador numa empresa, esse colaborador custa para essa empresa praticamente o dobro do que ele paga. Eu estou falando de encargos trabalhistas e benefícios, né, e outras coisas mais que envolvem. Então, é uma tendência, a gente já falava isso de muito tempo atrás, que as empresas comecem as empresas que ainda pagam salário fixo, elas diminuem um pouco a parte fixa, mas que trabalhem com um conceito mais de variável. Ele vai ter um fixo como aquele profissional da área comercial, aquele vendedor, que ele tem um fixo que é o salário mínimo e o que ele complementa ali em função das metas que ele atinge. Isso vai ser uma coisa que já está acontecendo e cada vez mais as empresas estão adotando, de trabalhar com modelos estratégicos. Isso é uma coisa, né, em relação à mudança. Começar a identificar que hoje a própria participação nos lucros e resultados, chamada PLR, ela é uma característica muito natural nas empresas, porque é exatamente esse conceito que fala sobre eu vou dividir com vocês, eu vou fazer um bolo, se meu bolo ficar bom, eu divido. Se meu bolo não ficar bom, ninguém ganha nada, eu jogo ele fora. Quer dizer, ninguém ganha. Então, esse programa de participação nos resultados, exatamente essa tendência que a gente está falando. E o custo, exatamente, né, de contratação, o custo de contratação é muito alto e a tendência é contratar através de programas de PJ. Então, as empresas vão começar a trabalhar com MEI e começar a contratar funcionários, dependendo, obviamente, do nível. Você tem uma limitação de 80 mil, 81 mil por ano quando você é um MEI, né? Então, isso dá mais ou menos um salário de 6 mil ao mês. Eu fiz umas contas rápidas assim, 6.500 por mês, que é um salário, teoricamente, né, bom, né, para a atual conjuntura. Então, ele pode ser uma MEI e faturar esses 80 mil por ano e tudo por conta dele. O único problema que a gente vê em relação a isso, que aqueles direitos, né, aqueles de garantia, benefícios de assistência médica, isso não vai ter mais. Não tem mais. Agora, aquela coisa que a gente fala, ou você prefere ficar desempregado e quando for empregado ter isso, ou você prefere ser contratado sem os benefícios, mas estar contratado? É uma opção de escolha. Eu quero ter benefícios, eu quero ter salário, eu quero ter fundo de garantia, mas eu vou ficar esperando quando isso acontecer? Ou, né, entrar no processo de MEI. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas estão começando a pensar, e eu já vejo exemplos hoje. Eu tenho um amigo meu hoje que foi contratado, né, numa empresa como MEI, né, como PJ,
num cargo não, né, num cargo até maior, mas era a opção que se tinha para contratar. E ele falou, Silvio, eu fico desempregado ou eu vou buscar essa oportunidade como PJ. Então, eu acho que não tem como pensar. E eu falei para ele, você não precisa nem pensar, nem precisa da minha resposta. É claro que você tem que pegar essa oportunidade, porque é o que tem para a gente. E eu acho que isso vai estar acontecendo. As empresas cada vez mais vão estar enxugando, as empresas cada vez mais, né, ainda mais agora querendo se tirar a exoneração da folha, né, que era uma coisa que dava um benefício muito grande para as empresas. Isso desonerando, não tirando essa desoneração, vai complicar mais ainda os processos de contratação. Então, eu vejo que é uma tendência, sim. As coisas vão estar acontecendo dessa forma e cada vez mais. Se as empresas contratarem, eles vão contratar com salário talvez de mercado, um valor menor, e dizer para o cara, olha, o que você vai ganhar aí vai ser em função dos resultados que você vai apresentar para essa organização. Se você traz resultado, a gente divide com você. Se você não traz, você vai ficar com uma fatia muito pequena da tua remuneração. Acho que isso que vai é uma proposta que está se fazendo aí, que está acontecendo, né? Muitas empresas, né, emissoras de televisão, estão contratando agora os seus funcionários através do MEI, atores, né? Eles ganham esse 80 mil, 81 mil quebradinho aí, e o resto é bonificação. O resto é bonificação. Então, assim, muitos contratos, né, principalmente da Globo, muitos contratos que eram vitalícios foram cortados e depois só contrataram através do MEI. Né? E o resto era bonificação em cima, né, do trabalho. Que você fazia uma novela, você ganhava pela bonificação e vinha por trás do MEI. Só tem que tomar muito cuidado daquilo que você está pagando por fora e não tributa. Então, hoje uma MEI ela é oficializada. Quem tem MEI, todo mês ele tem que pagar lá o INSS dele, ele tem toda uma comprovação, e aquilo é uma coisa oficial, né, regulamentada. Então, qualquer coisa que você faça fora disso, você pode ter algum problema em relação ao fisco, né, de estar fazendo pagamentos sem as devidas tributações. Então, tem que ter muito cuidado com isso, e muitas empresas fazem, mas sabe que às vezes é um tiro no pé. Porque você pode estar, né, cobrindo a cabeça e descobrindo o pé, né, os pés, porque você vai estar pagando agora e sabe que lá na frente, se a pessoa, né, o colaborador entrar na justiça, em função desses pagamentos que não foram tributados, e isso vai dar um problema sério para a empresa. Mas se ele tiver isso oficializado, documentado, se isso de repente vai em folha, tributa, porque a própria PLR, que é uma participação nos lucros e resultados, ela não tem tributação, nem de INSS, nem de imposto de renda. O imposto de renda, sim, se ultrapassar um valor limite que estava na faixa de 6 mil, se passar, tributa, mas se não chegar a isso, nem tributação tem. Então é limpo, você recebe aquilo ali, o que a empresa te pagar, você bota tudo no bolso. Só que ela tem que oficializar isso. Ela tem que fazer um programa, ela tem que oficializar junto ao sindicato, colocar isso no Ministério do Trabalho, homologar no Ministério do Trabalho. Mas eu acho que é uma ferramenta perfeitíssima. E quando eu falo de remuneração estratégica, eu falo que é uma das melhores ferramentas de remuneração que uma empresa pode ter, uma participação nos lucros e resultados. Além de outros modelos, né, você pode pagar por competência, por habilidade, você pode ter um pagamento através de uma bonificação, enfim. Mas eu acho, para mim, hoje a participação nos lucros e resultados é uma coisa extremamente importante para as organizações, extremamente motivador, porque você sabe que o teu resultado vai gerar um retorno financeiro, e aquilo te motiva a trabalhar, a você produzir, que você sabe que lá no final aquilo vai gerar uma bonificação, um valor para você. Então, acaba sendo bem interessante, né, esse programa. Professor, algo que as empresas, né, que eu coloquei nas nossas perguntas lá, as empresas tinham um certo receio de contratar pessoas que chegavam com sonhos e propósitos. Aí naquela entrevista de emprego, né, quando, né, no recrutamento de seleção, quando eu ia fazer perguntas, né, se a pessoa tinha algum tipo de sonho, se ela já tivesse alguma coisa já elaborada, a empresa já ficava com aquele pé atrás de contratar a pessoa,
né, com relação a esse propósito que a pessoa tinha. Na verdade, ela poderia até estar dispensando alguém, né, muito produtivo para ela, mas, às vezes, por medo, né, de segurar o talento, né, de reter talentos, né, e por aquela pessoa ter alguns sonhos, alguns propósitos, ela já descartava aquele perfil ali, como que aquele perfil não fosse adequado, né? Tipo assim, não vai ficar muito tempo com a gente, porque o cara já tem né, um sonho, já tem um propósito. Né? Eu tenho ouvido muito falar sobre isso hoje, que isso é uma forma um pouco equivocada de fazer RH, né? Porque aquilo ali, aquela empresa ali, pode ser algo que a pessoa pode ficar ali o tempo todo, e por ela ter um propósito, né? Hoje parece que essa palavra propósito ela está em moda, né? Que a gente busca sentido naquilo que a gente faz. Como o RH, né, deveria trabalhar um pouco mais essa questão aí de pessoas que têm propósito e chegam na empresa. Na verdade, todo mundo chega numa empresa, né, com algum tipo de... Né, quando você vai para uma nova organização, você tem, né, sonhos ali, você tem ideias, né, e tem propósito também. Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem como você fugir muito a isso, né, porque você está ali para uma nova realidade, para um recomeço, né. O recurso humano ele tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu falo né, nesse ponto, justamente um bom profissional de recrutamento. Por que eu falo isso? Eu já tive experiências não muito favoráveis, onde a empresa ela deixou de contratar uma pessoa com um potencial muito grande, né, um talento, né, uma pessoa muito conhecedora do assunto em função da atividade, do cargo que ele ia exercer, em função de uma despreparação de um recrutador. Eu falo por mim, né? Eu falo muito nas minhas aulas que eu tive um exemplo prático na minha vida. Uma vez eu fui trabalhar numa empresa e eu não tive uma orientação correta, né? E também quem me selecionou talvez não atentou para um detalhe, onde eu fui, e eu conto isso muito nas minhas aulas, que eu fui muito formal para essa vaga. Era uma vaga de coordenador, e eu fui vestido de terno, de gravata, né? Porque eu achei que era um cargo executivo, um cargo né, de média gestão, não era um gerente, mas... E aí eu fui, né, bem apresentado, né, nem tinha barba na época, né, barba feita, cabelo cortado, aquelas coisas que a gente sempre orienta a um candidato, né, a se apresentar para uma entrevista. E aí a vaga era tudo a ver comigo, a vaga tinha todos os meus pré-requisitos, né, eu falei, essa vaga é minha, tem tudo que ele quer, eu tenho. E eu fui para essa vaga, né, e eu não entrei, eu fui, né, não fui contratado. A empresa, né, falou que ia optar por um outro profissional, né, e eu fiquei muito, né, falei, gente, eu tinha o perfil daquela vaga, por que eu não fui contratado, né? Muitos anos depois, o RH é muito pequeno. Eu falo que o RH é uma ervilha, né? É muito pequena, todo mundo se conhece, todo mundo, né? É uma área que todo mundo acaba se encontrando um dia, é um círculo, né? E aí eu encontrei uma pessoa falando sobre a empresa, e a empresa até aqui no Rio de Janeiro, a empresa até conhecida, e ela falou, eu lembro da tua história, eu conversei com um profissional que trabalhou lá essa vaga na época, e ele me falou que não te contratou porque ele achou você muito formal. E a vaga era para uma pessoa mais... A empresa era uma empresa informal. E eu falei, gente, como é que ele consegue caracterizar em função do meu vestimento que eu sou uma pessoa formal? Se ele falasse para mim, você é muito formal, você gosta de andar de gravata, eu ia falar para ele, com toda sinceridade, eu vim para um processo seletivo, mas se a empresa não exigir, eu vou tirar agora essa gravata, esse paletó, eu prefiro estar muito mais informal, até porque me incomoda muito, minha barba vem muito para baixo e ela fica raspando aqui, eu não gosto de trabalhar com gravata. Ele ia ver que eu tinha uma informalidade muito grande e que aquela minha posição de vestimento não caracterizava a minha necessidade de formalidade.
E não aconteceu simplesmente porque ele achou que eu era muito formal. Eu estava vestido muito formalmente para a vaga, porque a empresa era muito informal. Então, quando a gente fala disso, eu falo exatamente aquilo que você me perguntou em relação a quem está fazendo um processo seletivo, ele tem que ter um conhecimento muito grande do que ele está buscando. E ele tem que buscar naquele candidato ali toda a sua potencialidade. Não é um vestimento, né? Não é uma roupa, não é uma barba, né, que ele tenha, não tenha, não é um cabelo, não é nada disso que vai caracterizar uma contratação de um potencial. São outros fatores que você vai estar identificando, né? E você tem que estar muito bem preparado para identificar esse talento, esse potencial e o quanto esse profissional você pode trabalhar ele nos seus propósitos, nas suas vontades, né? Na sua idealização e quanto você pode motivá-lo a ser um profissional extremamente produtivo para aquela organização. E eu falo muito isso nas minhas aulas de recrutamento e seleção, justamente por isso. Não seja um profissional qualquer, você tem que ser o melhor profissional na sua carreira, né? Eu falo que para ser um recrutador, seja um melhor recrutador, né? Seja uma pessoa que conheça muito bem a vaga, saiba fazer um processo de análise de um candidato, para que você não desperdice. Eu falar para você, eu estava extremamente motivado para aquela empresa. Eu queria muito trabalhar naquela empresa. E eu me desmotivei e até hoje eu lembro daquela empresa de forma negativa. Eu fiquei com aquele, né, não seria um ranço, mas eu fiquei com aquela memória tão ruim daquela empresa por um processo seletivo mal feito. E eu, por ser de RH, eu falei, gente, que despreparo você teve. Pode ter sido também o despreparo de um profissional de uma agência que não te orientou, falou, olha, a empresa é muito informal, não vai de terno e gravata, vai mais formal, bota uma blusa social, dobra a manga, pode ir com um jeans, um sapatênis, não precisa de calça social. Talvez faltou uma orientação também de uma consultoria, né, onde você tem que ter um profissional muito bem preparado para isso. Então, quando você fala desse propósito, né, que as pessoas vêm com aquela vontade, com aquele sangue nos olhos, né? com aquela garra, e você tem que só saber trabalhar aquilo dentro dos processos seletivos, né? E ser muito realista em relação às coisas que vão acontecer. Dizer para ele, olha, a empresa é assim, né? E de que forma você se adaptaria a essa realidade. Se ele chegasse para mim naquele exemplo, a empresa é informal, você conseguiria trabalhar? Eu falaria para ele, normalmente, seria maravilha. Se você falar para mim que eu tenho que vir de camisa polo e jeans todo dia, eu vou ficar feliz da vida, você pode ter certeza que você vai me deixar extremamente satisfeito com esse tipo de investimento por essa empresa ser tão informal. Eu acho que é mais ou menos isso que se fala, que se tem. E eu me preocupo muito com isso porque a gente tem, eu tenho alunos meus que relatam, professor, eu vou para um processo seletivo que o cara não sabe nem qual o nome do gestor, o cara não sabe nem, às vezes, o nome do cargo. Ele sabe que é para uma área, mas às vezes ele não se atentou nem para o nome do cargo. Ele não sabe nem os benefícios que esse cargo vai ter. Eu falei, gente, como é que uma pessoa dessa vai recrutar alguém com essa incapacidade? Infelizmente, a gente encontra muito isso, Rogério, nas organizações. Professor, essa é a magia, né? A magia do RH. Transformar o subjetivo, né, através das perguntas, em coisas objetivas que são tangíveis. Você olhar para o cara e já ter um pré-conceito com relação ao que o cara é com relação a perfil, isso é um erro muito grande do RH. É um erro muito infantil, né, na verdade. Você tem que, através das perguntas, transformar o subjetivo em objetivo, para que você possa tangibilizar aquela pessoa, se ela tem um perfil ou não. Não só perguntas, você pode fazer testes de avaliação para identificar a capacidade desse candidato, entendeu? Tem várias formas de você identificar. Você não pode ter um preconceito em função do meu cabelo, em função da minha barba, em função da minha roupa. E a gente vê hoje tudo voltado para preconceitos, né? Eu olho para você, a primeira impressão que eu tenho é em função da roupa que você tá. Gente, isso aqui é o que menos importa. Existem hoje processos de recrutamento às cegas que são feitos. A gente fala muito isso nas aulas de recrutamento. São recrutamentos que eles fazem sem olhar você. Eu não olho para a tua fisionomia. Eu não olho para
para tua roupa, eu não olho para tua opção sexual, eu não olho para tua religião, eu olho para tua capacidade profissional, para tua competência e para tuas habilidades. E eu vou te contratar em cima disso. O resto, para mim, pouco importa. Por isso que eles falam, professor, eu posso botar uma foto no meu currículo? Eu falo, jamais. Jamais você tem que colocar foto. As pessoas não têm que contratar você por uma foto. Então, a coisa que menos deve se colocar no currículo é foto. As pessoas têm que contratar, olhar para o teu currículo, olhar para o teu currículo e falar, esse currículo é sedutor. Eu gostei de você, da tua capacidade, da tua experiência, né, da tua escolaridade. Esse currículo me seduziu, mas pouco importa a tua aparência física. Eu costumo falar que o currículo mais sedutor ele está na trajetória do indivíduo, né? Nas experiências, né, que ele adquiriu e que vai servir para a minha empresa, né? Outra falha muito grande do RH e que eu ficava assim abismado na faculdade é que muita gente sabe qual é o cargo pretendido, mas às vezes o RH não sabe a função do cargo e o cara às vezes vai aprender quando entra na empresa e com um funcionário que também não sabe o que é a função do cargo. Deixa eu te contar, Rogério, que tem empresas que contratam funcionários, não tem nem descrição de cargos. Ele entra lá e aí pergunta assim, o que eu vou fazer? Fala, olha, senta com fulano aí, ele vai te falando aí o que você tem que fazer. Gente, como é que você vai entrar numa empresa se não tem uma relação, uma descrição, alguma coisa que possa te nortear, né? E como é que alguém que te contratou não tem nenhum perfil que você precisa ter para ocupar aquele cargo? E por que pareça, a gente ainda tem empresas e recursos humanos, né, que ainda trabalham nesse conceito arcaico. É aquilo que a gente fala, você quer um RH ou você é um RH estratégico? Qual a opção que você tem? O que você quer para a sua organização? E falar de RH de uma empresa é uma coisa, falar de um RH estratégico é outra coisa. Falar de um RH é falar de uma empresa que tem um departamento pessoal, que talvez contrate, que, né, o próprio profissional de DP ele faz as admissões, ele faz os processos seletivos, ele faz o treinamento. Falar de um RH estratégico, não. Você fala de profissionais extremamente qualificados, de recursos humanos que, de alguma forma, enxerga o profissionalismo daquele profissional, enxerga aquela empresa de uma forma estratégica. É você desenvolver bons profissionais, é você desenvolver boas tecnologias para que esses bons profissionais consigam se desenvolver também. É você treinar esse colaborador, trabalhar liderança. Isso é estratégico. Quando você fala de conceitos estratégicos, né, você acertar em decisões onde essa empresa ela precisa de pessoas, né, extremamente qualificadas e as pessoas certas no lugar certo. Isso é você falar de RH estratégico. Então, as empresas falam, eu tenho recursos humanos na minha empresa. E o que você tem lá? Eu tenho uma pessoa lá que faz departamento pessoal, que faz um treinamento lá, às vezes que precisa. Não, você tem um RH. Você não tem um RH estratégico, você tem uma área de recursos humanos, se bobear nem RH você tem um DP, que as pessoas confundem muito, acham que DP é RH. Eu falo, DP é um subsistema de RH. RH é muito mais coisa, é muito mais amplo. Você estudar recursos humanos, né, você não levaria... Eu falo que um aluno que faz 2 anos de recursos humanos é um aluno que consegue ter uma visão muito mais estratégica de recursos humanos do que um profissional. Eu fiz administração e eu estudava RH em um período. E eu falar para você, o que eu aprendi de recursos humanos ali em administração? Na faculdade de administração, muito pouco. Agora, um aluno que faz, né, um recursos humanos em 4 períodos, em 2 anos, ele está muito melhor preparado para lidar com pessoas do que propriamente eu que fiz administração. Eu aprendi RH, né, na minha vida profissional, mas não foi uma experiência dentro do meu curso de administração. Então, eu sou meio suspeito para falar, porque eu falo que estudar RH é um profissional extremamente... anos-luz na frente de muitos que querem conhecer recursos humanos e não sabem, né? E é o que eu falo sempre para meus alunos, né? Porque você tem comunicação estratégica, você tem gestão de competência, tudo em RH. Professor, eu prestei o Enem para psicologia, eu amo psicologia, mas a minha nota não deu e RH, né, a minha nota deu. E graças a Deus, o meu curso foi 100% gratuito. E assim, eu amei de paixão, né? Se eu tenho uma empresa que tem muitos gerentes, eu ia mandar todo mundo fazer RH, né, depois da sua formação específica. Porque
esse leque que o RH tem hoje, do RH estratégico, que o senhor está falando, do RH estratégico, que trabalha essa questão aí que é muito difícil você ver um gestor trabalhando de pessoas certas nos lugares certos, né? O funcionário não tem um dossiê, não tem um perfil trabalhado para que você identifique as competências do funcionário para ver em que melhor área ele poderia estar se desenvolvendo mais. Esse RH é estratégia, ele é preocupado com o desenvolvimento não só da empresa, porque é aquela coisa, se eu não me preocupar com o desenvolvimento individual de cada um, parece que eu estou repetindo, mas é de propósito, o individual de cada um, a empresa não cresce. Se eu pensar só em números, só em metas, né, a gente botou aqui competência versus produtividade. Olha o RH que presta só atenção em competência, mas não desenvolve o funcionário para produtividade. Às vezes ele tem um cara muito competente. Ou às vezes, Rogério, o contrário, ele quer produtividade, mas não quer desenvolver competências. Ele quer trabalhar em cima de produtividade. E você não prepara aquele profissional para ser, né, para que ele tenha as competências, habilidades necessárias e a qualificação para que possa melhorar, né, efetivamente a produtividade. Uma empresa de boa produtividade, uma empresa produtiva, você pode ter certeza, tenha certeza absoluta que essa empresa preparou muito bem esses colaboradores para que eles se tornassem produtivos. O que eu falo de preparar? Eu falo de preparar em vários sentidos. Treinamento é uma preparação, você dar uma remuneração compatível é uma forma de você motivar esse cara, né, a ele ser produtivo. Você dá um acompanhamento, você cuidar da saúde dele é uma forma de você fazer com que ele se torne produtivo. Então, eu acho que as duas situações elas têm que estar muito linkadas e muito pertinentes, né? Então, tem que caminhar, né, de uma forma muito próxima, porque nenhuma empresa produtiva se ela efetivamente não prepara esses colaboradores para ser produtivo. E como é que prepara esses colaboradores? Com todos esses modelos. Por isso que eu falo, quando você estuda recursos humanos, você tem essa visão macro do processo. Você fez recursos humanos, você estuda 20 disciplinas em 2 anos, é uma média de 5 disciplinas por período, numa média. Você fala de 20 disciplinas que falam do que representa, o que é um recursos humanos, né? O que é um RH estratégico. Então, você preparar um profissional e dizer para ele, olha, você falar de produtividade, falar de resultado, falar de meta, você tem que falar de preparação, você tem que falar de clima organizacional. Se você não tiver um bom clima, você não tem produtividade. Você tem que falar de remuneração. Se eu ganho mal, eu não vou ser produtivo, né? Isso não vai me motivar a uma produtividade. Se eu não falar de saúde, isso não vai me motivar a uma produtividade. Então, você fala de tudo isso para dizer que quando a empresa tem isso de uma forma estratégica, o que ela quer? Ela quer o lucro, ela quer a produção. Então, ela precisa fazer isso. Ela precisa trabalhar todos esses conceitos para que ela se torne uma empresa produtiva. E você pode ter certeza, as empresas que são produtivas, que têm resultados produtivos em grandes empresas multinacionais, né, ou empresas de médio porte, enfim, você tem a certeza que ela tem um RH estratégico e ela trabalha todos esses pontos efetivos para desenvolver a capacidade e o potencial dos seus colaboradores. Você pode ter certeza disso. Professor, o senhor falou aí de clima organizacional, né? Eu fiz com o professor Lobo, né? Amo de paixão também o professor, né? Lobo, E a gente vê na prática, né? Aí vou colocar aqui o gestor de RH e a gerência, né, operacional das empresas, que estão mais próximos ali, né, do funcionário no dia a dia, até mesmo do que o gestor de RH. Mas eu vejo, né, uma lacuna muito grande, às vezes, entre, né, esses gestores com relação a essa manutenção do clima organizacional. Hoje, que a Venato fala aqui com relação a uma equipe motivada e uma equipe desmotivada, você tem uma lacuna de 40% de produtividade.
Ou seja, uma equipe desmotivada, ela produz 20% menos e uma equipe motivada, 20% mais produtividade. E assim, com relação à gestão operacional, né, a gente vê muito a preocupação com metas, a preocupação com números e não muito com essa coisa do clima organizacional. Né, e da motivação das pessoas no lado emocional, no lado da saúde, que o senhor falou. Né? É por isso que eu falo que toda a minha gerência, se eu tivesse uma empresa com muitos gerentes, eu pediria que eles passassem por RH para ter essa noção de gestão do clima, né? Essa questão emocional aí. Né? Até uma menina falou aqui com a gente, a Andréia, né, que esse lado socioemocional é muito importante hoje dentro das empresas, né? Esse cuidado do emocional. Né? Essa lacuna, né? Esse abismo, esse ato que há entre essas duas gestões, né? Essas duas gestões. Esse lado operacional não deveria estar, né, subjugado à gestão de RH? Só para responder, vou responder a tua pergunta, eu só estou preocupado com o tempo aí, porque eu acho que a gente tem tempo. Aqui. Falta um minuto, professor. Vou fazer o encerramento, senão a gente vai cair no meio aí, e o pessoal fala, gente, eles foram embora, não deram nem um logo para a gente aí, mas é porque a gente tem um tempo aqui. Eu falo que para você falar de clima, você tem que falar eu falo que o clima, a pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta extremamente importante para a gente identificar isso, para a gente caracterizar o que realmente você pode estar melhorando nessa organização e o quanto eu falo que quem são os grandes vetores desse clima são os líderes. A liderança tem um papel fundamental na motivação e na desmotivação dessas equipes. Então, antes de fazer qualquer coisa, você tem que preparar muito bem esses gestores, esses líderes, para que você tenha um bom clima e que esse clima efetivamente traga resultados positivos. Aí, quando você fala de clima, você fala de inteligência emocional, você fala de liderança, né? Você fala de emoções, você fala de várias coisas em relação a isso. E você precisa entender muito bem como você pode trabalhar isso. Por isso que as empresas fazem a pesquisa, né? Para você entender o clima e saber em que ponto nevrálgico ali, onde você tem maior dificuldade e onde você pode trabalhar melhor para que essa empresa tenha um melhor clima no ponto que efetivamente está tendenciando nessa pesquisa. Aí é um assunto que a gente vai falar bastante, com certeza o nosso tempo está curto, não dá para a gente falar, mas é mais ou menos isso que a gente fala de clima, né? Falar de clima é muito legal, eu gosto muito, eu dou essa disciplina de comportamento organizacional, eu tenho o maior prazer de falar dela. Professor, te agradeço, tá? Te agradeço. Joia. Eu te agradeço também, Rogério. Nosso assunto aqui nessa pandemia aí, eu creio que ele é muito pontual e muito expressivo para a gente, né? A gente tem que cuidar realmente da saúde emocional, né? Daquelas pessoas que trabalham nas empresas, dos gestores de uma maneira geral, né? Eu comecei fazendo muitas lives, trazendo vários empreendedores, né, para ajudar outros empresários durante essa pandemia aí, do que fazer, de se reinventar, né, de poder estar trabalhando aí essa questão. Eu te agradeço, tá? Um beijão aí no teu coração e estou também disponível aqui, tá bom? Se despeça aí do pessoal aí, tá legal? Eu te agradeço muito e vai ficar salva no YouTube, na nossa página lá, tá legal? Legal. Eu que te agradeço também pelo convite, me chame sempre que precisar, os assuntos eu adoro, falar de RH é o maior prazer, eu fico emocionado e adoro. Obrigado a todos que participaram aí, que tiveram com a gente aí na live. E a gente vai se encontrar em outras lives aí, com certeza. Semana que vem eu já vou fazer uma live sobre recrutamento. Vai estar no meu Instagram, vai ser na próxima quinta-feira. Todos estão convidados lá, depois eu vou botar o convite lá no Instagram e vamos falar sobre recrutamento e seleção, sobre currículo, montagem de currículos. Maravilha. Preparação, né? Ok? Um abraço. Professor, tá? Fica com obrigado. Deus. Beijão, tá? Até a próxima. Obrigado, mestre. Nada, um forte abraço para você. Forte abraço.